Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, e são eles, Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco da Gama. E no vídeo de hoje, irei falar sobre os gigantes da colina, isso porque a gente vai falar de bastante coisa sobre estádios, seja ele o Raulino de Oliveira, São Januário, Maracanã ou até mesmo o Newton Santos, o Engenhão, tá bom? Além disso, tem jogador que está saindo do Vasco, tanto na base, tanto no profissional. Tem a receita da SAF nesse primeiro ano que foi concluído da 777 Partners à frente do Vasco. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de agora. Mas antes de tudo isso, peço para você compartilhar o vídeo, curtir, comentar e também se inscrever, porque isso me ajuda demais, tá bom? E sem mais delongas, já vou começar falando sobre os jogadores que estão de saída do Vasco. Na verdade, já até saíram. O Juan Bezerra, que ele é da base do Vasco, um jogador artilheiro, já acertou sua saída para o futebol do exterior e 70% do seu passe foi fixado. Ao menos 30% do seu passe seguirá com o Vasco da Gama. Outro atleta que foi cedido pelo Vasco foi o Galarza, que já trabalhou com Ramon Dias até na seleção paraguaia, mas foi cedido para o Talleres da Argentina, e aí foi um contrato de 1 ano de empréstimo, tá bom? Não sei ainda, a gente não conseguiu apurar se tem opção de compra ou não, mas o Talleres já estava de olho no atleta há um certo tempo, tá? Agora, sem mais tantas enrolações, né? Vamos começar falando sobre os estádios para o Vasco da Gama. O Vasco não tá com São Januário, não tem o Maracanã no momento, e aí se viu na saia justa de ou ir para o Raulino de Oliveira ou ir para o Newton Santos, tá? Mas vamos lá, o porquê que não tem São Januário e porquê que não tem o Maracanã ainda. O Maracanã, o Vasco queria jogar a partida contra o Fluminense um dia antes da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E aí a CBF interviu até e vai pegar o Maracanã dias antes da final, impedindo uma possível ida do Vasco com o clássico do Fluminense, e eles vão fazer a mesma coisa no Morumbi, e a justificativa foi de prezar mais pelo gramado dos estádios, tá? Então o Vasco não pôde transferir essa partida para o Maracanã. E aí o Vasco ou iria jogar no Raulino de Oliveira ou tentaria o Newton Santos. O Raulino de Oliveira não foi muito cogitado por dois motivos meio até que óbvios. O primeiro é que quem viu a partida entre Fluminense e Fortaleza viu o gramado sendo horrível, péssimo, e aí o Vasco não tinha intenção. E a segunda seria o perigo, isso porque um clássico regional do tamanho entre Vasco e Fluminense, numa cidade mais ao interior, onde muitos torcedores pegariam estradas, tanto do Vasco, tanto do Fluminense, poderia ter violência na estrada, poderia ter violência em Volta Redonda, poderia ter violência no entorno do estádio. Então aí a escolha da diretoria foi optar pelo Newton Santos. E aí vai um detalhe. O John Textor estava querendo emprestar o estádio ao Flamengo. O Vasco tentou de maneira até rápida, mas John Textor não estava inclinado para conseguir alugar, não queria muito alugar o estádio para o Vasco da Gama. Porém, entretanto, todavia, a CBF entrou em ação, falou com o John Textor, e aí ele ficou mais aliviado, mais tranquilo, e liberou o estádio para o Fluminense e para o Vasco jogarem o clássico no dia 16 desse mesmo mês de setembro, tá? Então o Vasco vai jogar fora de casa, dentro de casa, no Newton Santos. E aí muitos vascaínos começaram a perguntar, mas pô, vai treinar no gramado sintético? Então, o Botafogo também não treina em gramado sintético. A gente já tem que entender isso desde o começo. E o Vasco deve realizar um treinamento em campo sintético, fornecido também pelo Botafogo, antes do clássico contra o Fluminense. Então, quanto a isso, está tudo tranquilo. E agora a gente vai falar sobre São Januário, né? Vamos lá. Desde a semana passada já vinha acontecendo alguns movimentos de que São Januário poderia ter sido liberado para essa rodada, né? Contra o Fluminense, porque na quarta passada sairia um veredito. E o veredito foi mais uma vez desfavorável para o Vasco da Gama, e os desembargadores, por 2-1 no placar,
entendem que o Vasco ainda não pode atuar em São Januário e pediram algumas exigências, tá? Vou até ler daqui a pouco as exigências, mas foi um baque muito grande para o Vasco, que apresentou números, que são mais de 18 mil famílias afetadas na barreira, que não têm mais a renda que tinham com os jogos. Os comércios tinham cerca de 300 moradores, 300 empregos a mais em dias de jogo, né, do Vasco, ou seja, 300 freelancers que ganhavam dinheiro ali, e também mais de 60% do mercado do comércio começou a cair, né? Do lucro que os empreendedores tinham, mais de 60% sem os jogos tá sendo negativo, né? Então, assim, é uma marca muito expressiva negativamente, infelizmente. E aí, o Ministério Público está pedindo para o Vasco algumas exigências. Eu vou falar aqui para vocês quais são. Para liberar o aumento no número de catracas, aumento no espaço das catracas, aumento no número de câmeras no estádio, reconhecimento facial nas catracas e ajuste na abertura dos portões para a saída. Essa informação é do GE, tá? E, assim, muita coisa, porque a gente vai falar das catracas, principalmente o reconhecimento facial. Eu não me lembro de nenhum estádio aqui no Rio de Janeiro tendo essa biometria aí facial. E aí, durante a semana, saiu essa notícia. O Vasco seguiu tentando entrar em contato com o Ministério Público para a liberação. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, postou em suas redes sociais que estava junto com o Vasco, que isso deveria acabar. E aí o Cláudio Castro, que é o governador do Rio, também se colocou à disposição do Vasco, também em uma rede social. Vou deixar tudo aqui na tela como eu venho fazendo. E mesmo assim não conseguiu reverter a situação. E aí a Gisele, diretora jurídica do Vasco, fez uma live com o Vasco da Gama, vou deixar até aqui daqui a pouquinho aparecendo, onde ela fala que está tudo mais ou menos encaminhado para a soltura, né, o livramento de São Januário para o jogo contra o Coritiba. Perfeito. Essa reunião ela foi muito importante para unir lideranças vascaínas em prol da liberação de São Januário. O apoio público é essencial para que o TAC, termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um acordo com o Ministério Público, para que esse acordo saia o mais rápido possível. Bom, e agora, sim, uma informação até em primeira mão para o torcedor vascaíno. Já estamos em conversas e tratativas muito avançadas, só finalizando alguns termos desse acordo para que São Januário seja liberado o mais rápido possível. Então, esse movimento, esse manifesto foi muito importante. Ter a opinião pública em nosso favor foi muito importante para que esse acordo saia o mais rápido e essa festa linda seja dentro do estádio. E aí, depois do jogo, na coletiva de imprensa, o Ramon Dias ainda falou que o Vasco quer jogar em casa e que o Vasco não irá cair. Também vou deixar um trecho aqui da entrevista coletiva que foi muito forte após o jogo contra o Bahia. Então, vou colocar logo para a gente começar a falar de outro assunto também, tá bom? A la justicia. Nosotros queremos jugar de local. Queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público. Hoy vieron toda la gente que había. Mucha gente. Mucha gente. Queremos jugar de local en nuestra cancha. Que levanten esa suspensión. Todo el mundo juega con su público y nosotros no. Y tenemos para llenar 3 estadios. 3 estadios podemos llenar con la gente de abajo. Que nos deje jugar en nuestra cancha. Por favor. Enfim, enquanto o Ramon Dias falava aí na coletiva de imprensa, a Barreira estava em grande festa porque os torcedores se mobilizaram, mesmo sem ter jogo em São Januário, para ir na Barreira, compareceram, fizeram uma grande festa lá, mesmo vendo de longe, né, o jogo que foi na Bahia. Mas para mostrar que a Barreira não é tão perigosa quanto falava naquele desembargador que choveu preconceito. A Barreira não é perigosa, a Barreira, por mais que possam vir a ter ruas estreitas, mas o suco do Rio de Janeiro é esse. Uma aglomeração, a galera, se embriagando sim, curtindo, rindo. Assim, é uma coisa assim absurda que tá acontecendo com o Vasco da Gama, tá? Mas enfim, vamos mudar um pouquinho aí de assunto, eu já vou até me encerrando no vídeo, mas tem algumas informações que eu não posso deixar de falar. Se eu falei sobre o Vasco da Gama contra o Bahia, eu tenho que falar sobre Verratti. Isso porque o atacante chegou ao Vasco há pouco tempo e participou de
todos os gols desde que chegou. São 8 gols do Vasco, se eu não me engano. São 8 gols do Vasco até aqui, com o Verratti em campo. E ele participou de todos os gols. Seja com assistência, seja de início de jogada, seja de fazendo gols. Enfim, o Verratti realmente está sendo um cara muito importante para o Vasco da Gama neste momento, tá? E aí, um cara que foi também crucial no jogo contra o Bahia, mas de maneira negativa, foi o Jair, que perdeu um gol e foi expulso. Ele colocou um post em suas redes sociais se desculpando e falando que não vai ter pouco empenho, que ele tem muita vontade de permanecer no Vasco, vai dar a volta por cima, todas aquelas frases clichês que a gente já sabe no mundo do futebol, tá? E agora um último detalhe, a partida que seria no dia 23 de setembro contra o América Mineiro no Independência, agora foi adiada pela CBF para o dia 25 de setembro, também no Independência, às 20 horas, tá bom? Essa partida, para quem não lembra, é pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o América Mineiro ainda estava disputando a Sul-Americana, aí a Sul-Americana e a Copa do Brasil, e aí teve que ter essa partida adiada, tá? Enfim, mais uma chance do Vasco colar para sair da zona de rebaixamento, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!